porque as mulheres, por muito tempo, elas não puderam escrever. E quando você não escreve, você não controla a narrativa. Quem escreviam eram os homens, então a gente tinha homens escrevendo sobre mulheres. E era só 2 personagens para mulher. Ou você ia ser uma senhora da vida, ou você ia ser a Virgem Maria. Né? E a mulher, ela só tinha ou a pecadora ou a santa para viver. E hoje, olha só que lindo esse podcast, essa série. Boas-vindas, esse é o Psique em Palavras. Um programa que explora os mistérios da vida através da mágica dos símbolos. Eu sou a Mariana Elizabeth, psicóloga clínica e pesquisadora do inconsciente. E eu sou o Lucas Giovannini, comentarista oficial desse podcast. E esperamos que a nossa conversa abra sua alma para novos sentidos e caminhos da vida. Hoje nós vamos mergulhar nos símbolos de uma série que dividiu o público. Como você sabe, aqui pega insights, mas também spoilers. Por isso, se você ainda não assistiu a série Sirens, do Netflix, salva esse episódio para assistir mais tarde. Muito feliz da gente estar aqui hoje para conversar sobre essa série, né, que deu o que falar nas redes sociais. Eu assisti ela quando lançou, ali no comecinho de maio. Então já faz no comecinho ou no final, mas já faz um tempinho. Nossa, eu também assisti logo quando saiu, e não foi nem por hype, assim. É porque eu gosto desse tema mais ficcional. Inclusive, eu fui achando que a série ia ser uma coisa, por ser uma coisa mais pelo nome, pelo trailer, eu achei que a série ia ser uma coisa mais fantasia, igual, sei lá, Teen Wolf, assim, que explora essas mitologias nesse sentido, ou tipo, séries que tem vampiro, alguma coisa assim. E aí eu fui achando que a série ia ser essa fantasia e não era, então foi outra pegada, assim, mas foi uma boa surpresa, acho, assim, de toda forma. Sabe que eu também me surpreendi? Tem uma psicóloga que eu sigo nas redes sociais, o arroba dela é Psi Fora da Caixa. E aí ela recomendou essa série e ela resumiu muito bem a minha vibe. Que ela foi achando que ia ser um Gossip Girl mais adulto, algo nessa vibe. Só que ela se impressionou, porque é uma série que traz temas profundos, né? Traumas, relacionamentos familiares complexos. E eu adorei esse resumo dela, porque ilustrou muito bem a minha experiência com a série, né? Eu queria algo bem tranquilo, só para passar o tempo, e aí, de repente, pá, drama. Total. Então, acho que igual com Flow, né, o último episódio que a gente comentou, eu comecei pelo título e agora eu gostaria de começar pelo título também, porque em inglês existem 2 palavras para o que em português a gente chama de sereia, né? Em inglês é mermaid e siren. E a primeira, né, mermaid, Little Mermaid, vai evocar aquela imagem mais romântica, fofinha, da criatura do mar, né? Tipo a Pequena Sereia, os filmes da Disney e da cultura pop em geral. E já esse segundo termo, ele traz um peso mais simbólico. Ele vem direto da mitologia grega, que era aquele mito, né, de que, segundo os marinheiros, eram as criaturas aquáticas sedutoras que iam cantar e, através do canto, iam enfeitiçar os navegantes e ia levar as tripulações inteiras à perdição. E o perigo dela estava justamente, né, dessas sirens, em acessar e mexer as emoções. Eu lembro que a minha tese é sobre a figura da bruxa, né? E aí eu tava assistindo essa série com meu noivo, e eu lembro que em determinado momento eu pausei a série e falei, amor, são bruxas aquáticas? Nossa, total. Assim, Mari, você trouxe isso, muito legal. Eu vou tomar outras partes que acho que a gente sempre vai indo e vindo assim com informações. Eu dei uma pesquisada e você falou da série, você gostou bastante. Eu também gostei muito. E eu acho que a Netflix tem feito muitas minisséries muito boas, assim, tipo, curtas. Por exemplo, eu assisti a minissérie do Ayrton Senna, também da Netflix, eu achei muito boa. Eu não conheci o Senna, ele, quando eu nasci, já tinha morrido, então não peguei essa fase, mas a série também foi muito boa. Eu acho que é um formato bem legal, porque fica quase como mini-filmes, né? E não estende tanto, porque não tem por ser uma minissérie, não tem essa pretensão de criar um plot final para construir uma segunda temporada e tudo mais. E falando disso, pesquisei aqui, e a diretora da série chama Nicole Carlsen, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. E ela também fez uma outra minissérie para Netflix que chama Made, não sei se você assistiu. Não assisti ainda. E não vou entrar no mérito da série, mas
essa informação é importante. Também tem uma outra informação que é a produtora que fez o filme, que investiu o negócio e tudo mais, foi a Margot Robbie, a que fez a Barbie. Ai, que legal! E aí isso entra num tema muito importante, que acho que é um dos pontos principais, assim, que acho que, pelo menos das minhas anotações, conduziu bastante as notas que eu fiz, que eu acho que, por ser uma diretora mulher e por ser uma produtora mulher, teve muita quebra de padrões audiovisuais, eu Uhum, diria, e também eu acho que isso muda bastante a narrativa, porque aí não uhum, são homens contando histórias de mulheres, são mulheres contando as próprias histórias. uhum, E aí eu acho isso muito, muito simbólico, porque isso também se conecta muito com o que você falou, essa questão da sereia, ter essa voz que encanta os marinheiros e tal. E aí, agora, depois que eu terminei a série, vai ser um mega spoiler, não sei se a gente vai construir essa narrativa assim, mas, enfim, me remeteu muito à Medusa, no que sentido legal. de a mulher que seduz os homens e transforma eles em pedra toda vez que eles olham pra ela. Ela é muito Uhum, sedutora, mas você não consegue ver. E quando você vê, essa beleza te petrifica, te transforma em objeto, de alguma forma. E aí tem um. Porque eu falei da Medusa, que me lembrou muito. Eu acho que tem conexão com esse mito da sereia, de alguma forma, para essa questão da beleza e tal, a questão da sedução feminina ser considerada algo ruim, né, algo negativo, uhum. que enfeitiça os homens e tal. Perigoso, né? Uhum, É, mas eu acho também que é muito do lugar da narrativa, porque a história da Medusa é vista como se ela fosse a vilã. Mas se a gente para hoje para prestar atenção na história da Medusa, até o conto grego original, tal, ela era muito uma vítima, né? Ela foi uhum, estuprada por Poseidon e depois ela foi punida, amaldiçoada pela Atena por uma coisa que não foi culpa dela. Então, uhum, assim, e aí ela foi amaldiçoada de uma forma muito simbólica, né? Tipo, ninguém vai mais poder ver a sua beleza, porque você é tão bonito que ninguém mais vai conseguir ver você. Então você vai uhum. ser uma mulher invisível, tecnicamente falando. E Total. a sua força, que seria aí entra uma parte minha de interpretação, assim. A força do poder feminino acho que vem muito do lugar da estética, mas acho que um dos elementos que traduzem muito isso desde da antiguidade é o cabelo, né? O cabelo ser Uhum, uma representação da estética feminina. E aí vem de novo, a sereia também tem esse negócio de alisar o cabelo com pente, com um garfo, até a pequena uhum, sereia e tal. E a Medusa vira, o cabelo dela vira cobra, né? Então tem essa questão uhum. também a representação da feminilidade ser tirada dela. Que legal as associações que você trouxe, porque, bom, você falou ali, né, uma minissérie, se eu não me engano tem 5 episódios, todos eles têm essa pegada, porque o próprio título dos episódios faz alusão à mitologia grega, e se eu não me engano, aí eu não sei se ela é a diretora ou outra produtora ou roteirista, mas essa série é inspirada na peça de teatro da Molly Smith Metzler, que o Uhum. intuito dela era justamente contar, então, o lado das sereias, né? Não o lado dos marinheiros, que ficou a história Sim, conhecida, mas ela queria contar o lado das sereias. E eu achei, assim, muito fantástico, porque eu tenho uma professora, e achei muito legal a associação que você fez com o mito da Medusa. Eu tenho uma professora de estudos junguianos, de mitologia comparada, que ela gosta muito de trabalhar com a mitologia grega, porque de todas as mitologias, né, que a gente tem acesso, os gregos, eles estão num passado, né, distante, mas não tão distante assim, e eles tinham essa cultura de deixar muita coisa por escrito, então a gente tem muito material que consegue analisar. E ela fala muito sobre como os mitos, eles foram muito distorcidos para caber numa narrativa mais patriarcal, assim, né? Mais adiante eu quero retomar essa ideia com o mito da Hera, que na mitologia grega acabou chegando para nós que ficou só como a esposa de Zeus, né? Mas ela era muito mais. Inclusive, na série, o nome do sistema de segurança deles é Zeus. Eu não sei se você lembra disso. sim, Falei, sim. gente, que sacada genial, né? É, E muito legal isso que você trouxe, Mário, porque essa questão dessa análise de ser uma história contada pela ponto de vista das sereias, porque isso foi uma coisa que eu anotei aqui também, de ser uma perspectiva do mito da sereia desconstruída ou subvertida de papéis. E aí quem está contando a história dos mitos da sereia são as próprias sereias. uhum, E aí, isso para mim, isso mostra de novo esse cuidado do olhar feminino contando a narrativa, porque eu penso muito, não extrapolando assim para todos os casos, mas eu acho que quem está contando conta a partir do seu olhar também. Assim. uhum, E quando a gente olha para filmes dirigidos por homens,
necessariamente eles vão para voltar para temas ou ir para lugares que a gente já vê muito explorado na mídia, assim, questão de produções culturais. Uhum. E justamente por não ter tantas diretoras mulheres, a gente não vê tanto esse olhar mais feminino. É coisas para mim que influenciam muito nisso, assim, questão não só da narrativa, né? Mas, por exemplo, a construção dos figurinos, de ter menos decote, ter menos roupas curtas que objetifiquem a mulher nesse lugar Uhum. de beleza por apelo sexual, Uhum. de ter muitas cenas claras com cores de tons pastéis. E aí isso para mim entra em um tópico que entra na questão da fotografia trazer esse aspecto delicado, mas ao mesmo tempo Uhum. parece artificial. E para mim Uhum. remeteu muito a duas coisas. A questão da Barbie, o filme da Uhum. Barbie tem essa representação artificial, quase não, o da Barbie é uma produção artificial feita para você perceber que é artificial. E eu sinto que Uhum. nessa série eles tentaram trazer isso de uma forma mais discreta, onde você Uhum. sentisse que era artificial, mas desse essa impressão de que não era tão artificial de plástico, vamos dizer assim, vai. Uhum. E isso me remeteu a uma outra série, por exemplo, Black Mirror, que tem um episódio que eles têm uma vida no futuro que as redes sociais pautam tudo e as pessoas são totalmente politicamente corretas e polidas, e a estética é clara, limpa, as cores são tons pastéis, neutros, e aí entra um adendo que é essa estética excessivamente limpa, para mim, não sei se é intencional para todo mundo, mas me passa uma sensação, apesar de ser muito claro, uma sensação de desconforto eminente. Em algum momento vai ter não sei, me deixa desconfortável, parece que tem alguma coisa errada, ou que algum perigo vai acontecer em breve. E eu sinto que a série conduz quase que o tempo todo essa linha narrativa de alguma coisa ruim tá acontecendo, você só não tá prestando atenção. Ou tipo, vai Uhum. acontecer alguma coisa muito ruim em breve, fica ligado, não presta atenção, não perde o olho, sabe? Eu acho que entra muito nesse detalhe. E aí, por que eu falo que isso tem muito a ver com a questão do olhar feminino? Porque eu acho que isso é muito característico de diretoras mulheres, de outras produções, não só de filmes ou séries, de tentar trazer essa narrativa mais no subtexto, e no que Uhum. ainda não falado, na fotografia, no cenário, na roupa, ou até mesmo em alguns diálogos ou olhares dos personagens, coisas que eu vejo que outras produções não têm esse cuidado. E vou dar um simples parâmetro assim pra gente conseguir comparar. A gente tá falando da série Seres, mas eu vou trazer outro filme também aqui, que é Esquadrão Suicida. Se a gente pega Uhum. o Esquadrão Suicida, ele tem a Margot Robbie também, e ela é colocada muito no lugar de objetificação de símbolo sexual. Uhum. E aí tem um outro filme, eu não sei se é exatamente Esquadrão Suicida ou se é o Aves de Rapina, que tem a Margot Robbie também. Foi uma diretora mulher que fez o filme, acho que foi Aves de Rapina. E aí a roupa dela mudou para ser menos sexual, as cenas de luta, que eram características de ser porradaria, e soco, e tiro, e sangue, e morte, para ter esse apelo por ser uma narrativa de super-herói, quando trouxe Aves de Rapina, foi mais lúdico. Lógico que tem toda a questão do filtro por serviço do ponto de vista da Arlequina, mas justamente ter esse cuidado de pensar nessa construção de cena, em olhar se a gente fizesse de uma outra forma, se a gente construísse de um outro jeito. Eu acho que a série Sereias casa muito não só o tema, mas a forma como ela foi conduzida para criar essa narrativa, assim, sabe? E ser mulheres na direção, acho que fez toda a diferença, assim. Eu amo que você trouxe esse tópico, e você falando, eu me lembrei muito de um filme que eu fui assistir ano passado no cinema, que era Bruxa e o Caçador. Eu não sei se você chegou a assistir esse filme, ou você se lembra. Mas era um filme do autor de Game of Thrones. Ele que produziu. Produziu não, ele que, né, escreveu a história e tudo mais. Só que foi um filme que, fora a Mila Jovovich, o pessoal envolvido era majoritariamente homens, e aí era uma estética muito cinza, laranja, mais uma coisa assim, mais dura. E eu assistindo aquele filme, eu falei, não, muito legal, mas eu, na hora, assistindo, eu pensava, cara, se fosse outra pessoa, né, alguém que tivesse mais uma, não sei, talvez até um próprio olhar feminino, a estética seria outra, né? E eu adorei que você trouxe isso. Tanto da parte estética, e acho que quanto a parte narrativa, porque as vibes que eu captei dessa série é que, sim, né, bruxas aquáticas que trabalham num nível que beira a manipulação emocional, dá pra dizer isso, mas que a série vai apresentando como
como se essa manipulação emocional fosse uma habilidade mágica que elas desenvolveram, as 3 protagonistas, em frente a traumas que elas sofreram na vida delas. E, nossa, sim. Na hora me veio isso e eu falei, gente, e que profundo, né? Porque todas as 3, claro, de diversos traumas que elas carregam, um central atravessa as 3, né? Que é a perca da mãe. Mas vamos por partes, né? Eu acho que o único episódio que eu reassisti para o nosso podcast foi o primeiro. E aí eu parei para prestar atenção no nome desse episódio, né? Exílio. Essas questões dos nomes, eu confesso que eu não me atentei tanto aos nomes, assim. Uhum. Não, e eu fiquei pensando, cara, exílio é um tema muito comum na mitologia grega, porque na mitologia sempre traz uma história de punição, destinos trágicos, e geralmente alguns heróis ou personagens mitológicos, eles são forçados ao exílio, né? Seja por crimes, erros, às vezes affairs com deuses casados que eles têm, daí o outro obriga eles. E aí eu tava pesquisando, né, que o exílio era considerado um destino terrível, muitas vezes pior do que a própria morte, porque marcava o afastamento do lar, da família e da sociedade. Né? Frequentemente simboliza a perda da identidade, a ruptura com o mundo conhecido e a busca por um novo lugar ou recomeço. É um tema que explora as consequências de escolhas, a natureza da justiça e a capacidade humana de perseverar diante da adversidade. E aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, exílio. E ao longo do episódio, a gente vai vendo que eles estão, assim, num lugar à parte do resto da sociedade, né? Um lugar ali que foi criado. Uma ilha, né? Aham. E tudo na ilha tem um funcionamento próprio. Mas, assim, a primeira cena, porque eu sempre presto atenção no início, né? O que o início já fala para mim do resto da série. E aí a primeira cena é essa atriz, a Julianne Moore. Ai, amo ela. E na série é Micaela, o nome dela. E aí ela tá com um vestido super longo, de gala, verde, né? Ela tem aquele tom ruivo, acobrado no cabelo. E aí esse vestido na hora me vê assim, nossa, um vestido de festa, né? Mas ela tá no meio da mata, assim, andando com aquele vestido, tá segurando alguma coisa. E eu fiquei, ué, o que é aquilo, né? E aí a gente logo descobre que é uma gaiola. E tem um passarinho, né, que é o Barnaby, e tá na hora dele ir, ela fala que ama, incentiva ele a voar, e eu achei muito interessante que eles decidiram abrir a série com essa cena, né, tanto para ilustrar a conexão íntima dela com a natureza, e aí a bruxas aquáticas, né, porque as bruxas, elas têm essa conexão com a natureza, mas também mostrando a personagem incentivando um voo, né, incentivando que saísse de uma gaiola. Então eu fiquei com aquilo, assim, quem tá na gaiola? Quem que vai alçar voo, né? Qual é o personagem? E, Mari, muito legal que você trouxe isso. Eu vou voltar um pouquinho em alguns pontos, mas eu vou contar isso também. Você falou essa questão da série trazer muitos nomes que remetem à mitologia grega e tal, e eu senti, por eu ter já conhecer muitos mitos gregos, eu também senti muito essa. Para mim, essa série trouxe muitos, não só elementos, mas quase que uma epopeia moderna dos mitos, assim, em alguns conceitos muito específicos. E aí, por exemplo, um deles para mim é Afrodite, desse lugar do poder feminino dos deuses, ser o amor, ser a beleza, ser a sedução. Isso está muito associado às sereias também, essa questão da beleza. Eu trouxe a primeira cena dessa mulher da Micaela, que ela tá de vestido verde com cabelo ruivo. Eu olhei isso a primeira vez e falei assim, nossa, é uma clara referência à Pequena Sereia. Que ela tem a cauda daquela cor verde esmeralda e tem o cabelo ruivo. E, e como eu tava achando que as sereias ia, tipo, elas iam ser sereias, e elas estavam, tipo, escondendo isso de alguma forma, tipo, uma sociedade secreta, assim, eu achei que ia ter esse link, assim. E essa questão que você trouxe do pássaro, da gaiola, pra mim, a série inteira trabalhou isso, eu tava achando uma viagem completa, assim, tipo, por que ela tem um negócio de pássaro? Isso não tem nada a ver, ela é, tipo, eu pensei, tipo, mas Rico tem esse negócio de, tipo, ser filantropo, de se engajar em alguma causa social e tal, fez sentido, só que ela criou meio que um clube meio que as pessoas seguem ela ali, uma coisa meio estranha e tal. Até achei uma coisa meio de seita, alguma coisa nesse sentido. E aí me remeteu a outro filme que é o Midsommar, não sei se você já assistiu. Eles também tem essa estética clara, limpa, de encontro com a natureza, mas eu vou voltar para uma questão de seita. Assim, falei, nossa, achei uma coisa meio seita. E aí as
as sereias que são as anciãs da seita, que elas manipulam as pessoas. Eu achei que é nesse caminho, assim. Mas a questão do pássaro, pra mim, ele foi meio que uma mensagem subliminar que eu só consegui perceber no final, assim. Porque, pra mim, o pássaro ele simbolizou muito a jornada das mulheres ali na série. As mulheres passam, pelo menos nessa narrativa construída na série, as mulheres são os pássaros machucados que ela acolhe, ela, a personagem principal, acolhe, ela cuida, e ela deixa a decisão do pássaro se eles querem ficar na gaiola ou se eles querem voar. Uhum. E aí tem várias personagens na série que passaram por essa mesma situação. Aquelas três amigas lá que são quase idênticas, também foram acolhidas por essa mulher, mudaram de vida, ficaram ricas porque se casaram com homens ricos e tudo mais, mas elas escolheram ficar ali. Uhum. E aí isso entra para mim em outra questão, que era uma das coisas que eu ia falar, que eu achei muito genial a série trabalhar temas tão profundos de uma forma tão delicada e sutil. E, Uhum. por exemplo, um deles é essa questão de. Eu vou até pegar aqui, eu fiz uma anotação muito específica sobre isso, que é papéis sociais da mulher e os padrões de beleza. Que, para mim, eu achei que a série falou disso sem falar disso explicitamente. Essa questão da juventude, da beleza, de várias delas fazerem procedimentos estéticos e esse autocuidado excessivo que a gente vive hoje em dia com a sociedade que a gente tem hoje das redes sociais, a questão do figurino, delas usarem roupa de ginástica quase que a série inteira e usarem Uhum. roupas normais só em eventos, também Que é tem o isso. novo símbolo de E status, né? Estar é sempre de uma roupa de academia. exatamente. E aí tem uma questão para mim que acho que é o tópico central, pelo menos para mim desse fio narrativo da construção da sereia, que aí para mim é mais esse símbolo do que ela significa e não de fato ela ser uma sereia, que para mim foi o soft power, que é para mim essa questão de elas terem esse poder magnético e sedutor da beleza delas e elas parecerem que manipulam as pessoas ou que a voz delas manda as pessoas obedecem. E aí tem várias cenas que mostra isso. E aí tem até da garota, como que ela chama? Esqueci o nome dela. A Simone, que é a menina mais nova, dela falar as pessoas obedecerem ela, dela falar com o megafone para ser ouvida. Esse soft power de você não impõe força, você com as suas palavras você move montanhas assim. Uhum. E e vem toda essa questão da manipulação também no discurso, na fala, na narrativa. E para mim eu acho que a série intencionalmente fez isso, assim, porque tem alguns momentos que aquela é, aí vem um outro tópico que eu ia falar, mas eu vou falar depois. Que a mulher mais velha, a Micaela, ela tem momentos que ela fala coisas, ela é muito calma, ela é muito, a voz dela muda, ela fica mais serena. E aí a cena fica esverdeada. Parece que eles colocam um filtro Uhum. esverdeado. E dá pra Uhum. ouvir na cena meio que um som, Um parece o canto de uma cantinho. sereia. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, de como as mulheres. E aí eu não vou entrar só na questão simbólica e tal, mas eu acho que socialmente falando, você tem muito isso da mulher ter esse poder social de engajamento pelo discurso, assim. E isso não vai Uhum. só no questão do poder, mas as formas de poder que as pessoas têm, sabe? E acho que o discurso é uma Uhum. delas. Como as Total, mulheres as não têm palavras. muita força física, o discurso muitas vezes é o único recurso. E eu adoro que eles trouxeram a personagem da Micaela, né? Que nem você pontuou, a mulher mais velha. Ela, ela dominou essa arte, né? E ao longo da série a gente percebe, a gente é apresentado ao fato de que ela era advogada, né? Que também é uma profissão muito conhecida pelo domínio das palavras. Então parece que ela foi assim refinando que até o tom de voz e parece que ela sempre tem a palavra certa, né? Para tranquilizar aquela a interação, e ela tá sempre muito ciente da influência que a presença dela comanda, do tom de voz. E eu falei assim, gente, que incrível, porque a Simone, quando ela tá dando as ordens, ela grita, ela briga, então, né, ela. E a Micaela é uma coisa assim, muito da graciosidade, que eu falo que tem coisas que vêm com a idade, né? Tem domínios, habilidades, e que você vê que essa é uma mulher que ela fez um trabalho interno muito grande, mas ao mesmo tempo tinha coisa para trabalhar, né? Tanto que ao longo da série todas as personagens têm uma evolução. Isso eu achei muito, muito, muito incrível, assim, porque
que nem a gente comentou, é uma série curta, de 5 episódios, e muita coisa acontece. No primeiro episódio também, depois dessa cena da Micaela, e adorei o teu olhar de pequena sereia, eu não tinha me tocado, mas total. A cena muda, e aí a gente tem a personagem da Devon saindo da cadeia, né? Então, assim, já traz o que vem por aí, né? Talvez uma garota problema. E aparentemente ela passou a noite presa, pega os pertences, ela tenta ligar para Simone, não consegue, e manda várias vezes a palavra Sirens, né? Que era tipo a palavra de emergência delas. Então, assim, algo já acontecia ali entre elas. E eu fiquei me perguntando, tá, mas por que as irmãs escolheram essa palavra? De todas as palavras, né? Eu acho que não explica por quê. Eu acho que não, acho que eles não falam sobre. Mas isso que você trouxe da personagem da Devon, eu coloquei o personagem e alguns tópicos de palavra que eu coloquei para tentar exemplificar algumas coisas que eu queria falar, assim. Mas antes de falar das personagens, eu lembrei de uma coisa, assim, agora, que eu não sei se, acho que provavelmente foi intencional, mas para mim eu associei muito, acho que você talvez percebeu isso, Mari, que é a questão das 3 protagonistas, né? São 3 mulheres, e para mim representam muito simbologicamente a donzela, a mãe e a anciã. As 3 faces da bruxa, o poder feminino, toda essa questão da evolução do poder. E isso também, se eu não me engano, isso também é uma das vertentes ou uma das ramificações que vai para Hecate, que é também uma das deusas do Olimpo. E a deusa da bruxaria, né? Também. E aí, por que para mim remete muito essa questão da donzela, da mãe e da anciã? Para mim, claramente, a donzela é a Simone, pela questão da juventude, essa questão de estar buscando poder, de estar buscando esse conhecimento com as sábias mais velhas que ela. E claramente a Devon tem muito um papel durante boa parte da série de mãe, de cuidado, dessa de que busca cuidar dos outros, que busca o bem-estar das outras pessoas. E claramente anuncia para mim a Micaela, assim, essa voz da experiência, essa maturidade, essa condução da narrativa que é magnética, que consegue conduzir e ter o fio condutor das coisas, sabe? Então acho que entra muito nesse lugar, assim, das 3 faces da bruxa, assim. Aí eu vou jogar para você ver se você consegue explorar mais coisas em cima disso, assim, porque para mim claramente veio essa referência, assim. Para mim também. Eu pensei muito sobre isso, até porque na abertura é só um canto e uma arte, parece, um relevo em 3D da palavra Sirens, com várias criaturas ali. E uma delas, depois a gente tem que dar um jeito de colocar essa imagem, porque é muito marcante, né? São essas três partes, e quando eu vi essa abertura, eu pensei nisso na hora, né? A donzela, a mãe e a anciã. E é muito interessante, porque quando eu vi que tinha essa dinâmica, eu fiquei muito ansiosa para ver quem que era o parceiro da Micaela. Quem que é esse homem, né, que comanda tanta presença? Eu imaginei que ia ser um grande homem. Eu tava na expectativa, sabe? E aí, quando apareceu o Peter, eu falei, esse aí? E aí, eu tive vibes de que ela transcendeu essa parte da vida dela, sabe? Porque eu também peguei muito vibes da Micaela de Hera, a deusa do Olimpo, que chegou para nós como consorte de Zeus. Mas quando a gente vai estudar sobre a deusa Hera, você vê que é uma figura muito magnética, é a deusa do matrimônio, então das relações de matrimônio, de intimidade, mas ao mesmo tempo de legitimidade da família. É a deusa dos eventos sociais, né, que comanda exerce uma certa influência nos ambientes, e na mitologia ela é reduzida à esposa ciumenta de Zeus. E ao longo da série, eu tinha muita curiosidade. Eu queria parar a Micaela, eu queria perguntar, mas por que toda manhã tem que fazer um smoothie que ela não toma? Né? Eu tinha várias perguntas para ela e eu queria saber o que ela fazia antes, como que ela chegou no lugar que ela chegou, e me dava agonia porque parecia que a vida dela, que ela tinha tanta potência,
e que ia só para essa organização filantropa que eles têm. E a questão, que horas o Peter chega? Tá chegando? Tá, mandou um presente do Japão, e daí ela vai atrás de ver se é o mesmo, se é a mesma fita do presente de quando tava lá no Japão, porque ela tava nisso, de despender energia para ver se ele tava com outra, se estava traindo, o que estava acontecendo. Pode falar? Não, isso que você falou, Mari, pra mim, também foi uma das coisas, um dos maiores plots da série, assim, girando em torno disso, porque eu comecei a série, tipo, apaixonado pela Micaela, não só pela Micaela, mas assim, eu tava meio que na mesma vibe da Simone, assim, tipo, nossa, eu quero saber dela, eu quero ser essa mulher, eu vou apoiar ela, tudo que ela fizer, sabe? E vamos lá pra frente. Se ela matar o marido dela, eu vou apoiar, acho que tá tudo certo. Mas aí, a série foi construindo, e aí eu acho que entra nisso que eu falei do soft power, porque quando tem alguns diálogos mais pro final da série, e acho que a série vai construindo essa narrativa de mostrar como esse poder dela não é tão poder assim, ou de que ela manda, mas tem alguém que manda mais, ou que a última palavra não é dela. E aí vai mostrando que, por exemplo, a casa que ela tanto organiza tem regras, mas essas regras não se aplicam para o marido. Uhum. Que ninguém pode comer nada gorduroso, mas se ele quiser, ele pode. Uhum. Se ele quiser que na janta tenha pão, todo mundo vai comer pão. Uhum. E ela não pode opinar, porque a casa não é dela. Uhum. Ele que tem o dinheiro, ele que tem o poder monetário. E aí, eu acho que essa construção dos ciúmes dela, desse medo dela ser traída, eu acho que remonta muito esse medo, acho que também moderno, não só moderno, mas acho que esse medo feminino, no geral, no matrimônio, de ser traída e de ser abandonada. Porque Uhum. é construído que as mulheres têm que almejar um casamento, mas que os homens devem almejar o poder. Uhum. Então, é visto muito que o ápice da vida da mulher é quando ela casa, é quando ela tem Uhum. uma família, é quando ela consegue ter esses estigmas socialmente colocados para a mulher, assim. E aí, Uhum. eu acho que esse medo dela veio muito porque ela foi amante. Uhum. É mostrado isso na série, né? Que ela foi amante também. Ela foi uma amante porque ela era advogada dele. Ela fez o divórcio dele com a ex-mulher. E aí tem essa história de colocar a ex-mulher também como louca, como, ai, nossa, ela é muito ruim. Ou tipo, nossa, você foi muito ruim porque você deve ter matado ela, porque cadê essa mulher? Uhum. Então coloca essa rivalidade, assim, de para uma mulher ter que estar no topo, ela tem que tirar a outra. E aí também reconta outra história de mito de bruxas que tem essa questão do Coven, né, de uma bruxa se alimentar da energia da outra. Então, para Uhum. uma bruxa estar mais forte, ela tem que necessariamente comer a energia de uma outra bruxa mais velha ou mais nova, que ela para ficar mais forte. Uhum. E aí eu fui pensando nisso, assim, tipo, nessa questão da narrativa toda, e aí remonta essa questão do símbolo do pássaro, para mim, que eu acho muito característico, porque tem um momento na série, acho que mais pro meio da série, que ela joga o pássaro no primeiro episódio, e lá pro terceiro ele volta machucado. Ela chora, ela esperneia, ela faz um drama com aquilo, e eu sem entender, tipo assim, nossa, mas por que ela tá chorando tanto com um pássaro, sabe? Uhum. E aí depois, lá na última cena, acho que uma das últimas cenas, quando ela tá indo embora, que ela encontra com a Devon no barco, e ela pega e fala que ela fica muito preocupada com a Simone que ficou lá, que tomou o lugar dela de ser a esposa. Porque aí ela acho que deve até perguntar pra ela, tipo, ah, mas você não tá brava com ela? Você não tá querendo se vingar? Ela falou, não, porque eu fiz isso também. Eu fui a Simone em algum momento. E ela pega e fala assim, só que a diferença é que eu sabia que eu tava numa gaiola. Ela falou essa palavra, eu sabia que eu estava numa gaiola. Uhum. E ela falou assim, e aí quando eu vi que não, não me cabia mais, eu saí. Eu abri a gaiola e voei. E aí, isso para mim remontou muito essa questão do pássaro ser esse símbolo da gaiola de ouro que prende as pessoas, principalmente mulheres, nessa questão do abuso financeiro, essa questão Uhum. do abuso material, porque é um jogo, uma troca de interesses, sabe? Sim. Consequentemente, o marido, eu esqueci o nome dele, estava interessado na mulher por ela ser bonita, por ela ser magnética, por ela ser carismática, por ela ter toda essa energia, mas ele tem que controlar aquilo com o poder dele, e o poder dele é o Uhum. dinheiro, né? De poder tolir as coisas, cortar o que ele não quer. Então, é muito característico. E aí vai outros caminhos, assim, tipo, até essa questão da Simone, ela arrumou toda a festa Uhum. para
pra amiga dela, né, pra mestre dela, não sei como nomear, já que ela era assistente. E aí, de uma hora pra outra, se inverte os papéis e ela puxa o tapete dessa mestre dela pra tomar o lugar dela. Uhum. E eu vejo muito que a cena toda é muito estranha. Eu até falei isso, assim, na primeira vez que eu assisti. Tipo assim, nossa, mas ninguém na festa se achou estranho que a esposa não tava e que do nada a assistente tá ali no lugar da esposa com um Uhum. cara. Porque todo mundo tava ali como se aquilo fosse normal. Uhum. E aí depois que eu fui parar pra prestar atenção, tipo assim, ele era a sereia. O homem, o marido era a sereia. Porque Uhum. seduziu, ele que flertou, ele que trocou, ele que comprou, ele que dispensou, ele tinha uma ilha só dele, ele que atraía as mulheres ali. Então, no Uhum. fim das contas, ele era a sereia mitológica, vamos colocar assim, e ele atraía essas mulheres para fazer uma espécie de jogo de poder, Uhum. uma encenação de poder onde ele dá certa liberdade para as mulheres brigarem ou elas terem as suas mini discussões ali internas dessa mini relação, mas no fim são meio que peças de um tabuleiro, tanto que até ele mesmo fala que ele é o rei da peça de tabuleiro. E até acho que até a menina fala pra ele, tipo, mas o rei não faz nada. Ele fala assim, mas se o rei morre, acaba o jogo. Uhum. Então, por mais que a rainha no xadrez seja a peça mais poderosa, se ela morre, o jogo continua ainda. Ela Uhum. pode ser substituída. Então, para mim, isso é muito simbólico, assim, todos esses símbolos, essas narrativas, essas falas dos personagens que dão esse subtexto, assim, para a construção dessa narrativa, sabe? Muito legal, muito. Ah, por isso que eu adoro essas conversas, né? Porque a gente vai tendo acesso a outras perspectivas. Eu não tinha pensado nele ser a sereia, né? Na ilha dele atrair as mulheres, e elas chegam ali de barco, e aí elas, né, têm a vida delas transformadas nessa ilha. Eu senti muito que todo mundo tratou como se fosse normal, como se fosse algo corriqueiro. Senti vibes que a série quis passar, porque isso é normal, né? Isso é algo que foi normalizado na nossa sociedade. Mas eu acho muito interessante que uma das feridas da mulher era, né, e aí era como uma imagem arquetípica, digamos assim, e às vezes nós, enquanto meros mortais, a gente se vê em dramas arquetípicos, né, de nos identificarmos com mitos. Um dos dramas, um dos grandes dramas da mulher era, vamos colocar assim, é a dependência emocional. Né? Porque se a gente parar para pensar, era uma rainha, Zeus está lá, tá traindo ela e ela continua, né? E ela vai atrás das amantes, mas ela não confronta o marido. E a dependência emocional, né? Porque no início não fala que ele tá traindo ela. E às vezes não é que o homem Zeus trai a mulher Hera com outra mulher, mas às vezes é com o trabalho, né? Vai viajar, some, não responde. A grande questão ali dos primeiros episódios era que ela tinha enviado uma mensagem, o sexting, né? Uma mensagem sensual, chamando para terem um tempo juntos, e ele não respondia, né? Ai, porque estava trabalhando, ai, porque está viajando. Então, esse abandono emocional e como ela supercompensava com a relação que ela tinha com a Simone, né? Tem uma hora que ela até dá a própria goma de mascar para outra mascar. E de dormirem juntas, então é uma relação que já não era mais profissional, né? Tava bem além. E realmente, né, que muito interessante, porque a Simone, ela repete o padrão, porque a Devon largou tudo, né, a faculdade, eu acho, para voltar e cuidar da Simone e ajudar ela a entrar em Yale. Yale? Acho que é Yale. Eu acho que é. E aí, agora que a Devon precisava de ajuda com o pai, inclusive, gente, que forma incrível que a série apresentou o drama do pai. Porque a Devon sai lá da cadeia, chega em casa, tem aquela cesta de frutas enormes que a Simone mandou, que é o motivo que ela fica possessa e leva aquilo de volta para a ilha. Mas eu achei, e é aquilo que você trouxe no início do podcast, a sutileza. O que não é dito, mas é representado pelo jogo de câmeras, pela escolha do que vai na cinematografia a gente chama de o rato em cena, né? O porquê que é milimetricamente pensado o que vai ter nesse enquadro ou não.
E aí, né, a Devon entrando na casa, você não vê ela entrando na casa direto na porta, você vê um quadro, uma fotografia, e com 3 mulheres, mas 2 são crianças. E aí, nesse vidro da foto, refletindo, você vê a Devon entrando em casa. Né? Então, só tem 3 mulheres nesse quadro. E você vê ela entrando em casa e quem ela encontra não é nenhuma dessas mulheres, dessas outras 2, né? É o pai, que tá dormindo com a TV ligada, cheio de embalagem de comida, bebida, remédios ao redor dele. E aí, quando ela vai desligar, que tá passando alguma coisa da Segunda Guerra Mundial. E aí eu falei, gente, Segunda Guerra Mundial é o auge do nacionalismo americano, porque foi quando eles realmente foram os heróis, né? E eles batem na tecla até, vai fazer 100 anos disso, né? E eles ainda estão lá. E o personagem tava assistindo algo dessa época de ouro, desse ultranacionalismo. E aí quando ela vai desligar a TV, ele fala, não, deixa, é boa companhia, né? Então, a companhia dele. E depois a gente descobre que ele é um veterano também, né? Isso que você falou, Mari, também é uma outra coisa, um outro insight que eu tive, assim, pensando sobre a série, que é o porquê que tanto a Simone quanto a Devon escolhem ficar ali, né? Porque tem um momento que ela vai buscar a irmã, ela fala, não, ela tá te manipulando, vamos embora, sai daqui, isso aqui é uma seita. Ela até fala, tipo, isso aqui é uma seita, que você tá ficando alienada, que você não tá vendo mais essa família, tipo assim, ela tá te excluindo do mundo e tudo mais. A E Devon aí, acha que a Micaela tá prendendo a Simone, né? e aí tem essa dualidade de percepção das coisas, Uhum, e mas eu vejo muito, assim, eu percebi muito que a Micaela representou para elas esse papel da uhum, mãe que foi embora. Porque a mãe morreu muito cedo para elas, para as duas, né? Uma uhum, era adolescente, outra era muito criança. E aí eu vejo muito esse lugar da mãe, que de alguma forma acolhe, que de alguma forma tem esse cuidado afetuoso. uhum, Porque por mais que a Micaela no começo ela não queira a presença da Devon, ela é delicada, ela é educada. Ela fala assim, ai, eu lembro que ela até fala alguma coisa tipo, você pode ficar aqui na casa de hóspedes, eu vou preparar alguma coisa para você. E aí no dia seguinte tem uma roupa que ela comprou pra menina, tem uma uhum, cesta de frutas para ela ir embora, ela comprou passagem e tudo mais. Então tem esse cuidado de material, do afeto. Vou colocar em palavras mais cruas, assim, tipo, você acordar de manhã e ter o seu pai e sua mãe que fez o café para você. Essa coisa uhum. mais maternal. E aí, você trouxe essa cena que eu não lembrava dessa cena dela chegando na casa da mãe, dos pais dela, que só tem o pai, e como você vê a falta que faz a figura feminina. E eu não digo nem na questão do, uma família perfeita, essa Uhum, construção imagética de casal heterossexual, mas digo mais nessa questão do. É muito ensinado que homens não devem ter esse cuidado com o lar, não devem ter esse uhum, cuidado afetivo com os filhos. E aí, quando falta a mãe, o pai fica alheio a tudo isso. E foi isso que uhum. aconteceu com a irmã mais nova. Ela ficou ali e ela foi negligenciada. Ela ficou sem comer porque o pai não fazia comida, o pai não E o sabia serviço cozinhar. social retirou ela e ela teve que ir Ela pra foi lá. abusada e o pai não Uhum, fez nada. Então, assim, falta esse cuidado. E eu acho que as duas viram na Micaela esse cuidado, mesmo que de uhum, indireto ou transposto de algum uhum. jeito, assim, sabe? Total. E não sei, eu acho isso que a série explorou muito isso assim. E também é de se pensar muito, eu acho que uma das coisas que a série me fez pensar muito é essa questão das peculiaridades, eita, quem travou aqui? Das particularidades Uhum, das mulheres, no sentido a gente fala muito da mulher ser frágil, da mulher ser delicada, mas acho que falta muito explorar essa questão dos poderes femininos, assim, que não são necessariamente, acho que só da mulher, né, acho que todo mundo tem uhum, um pouco disso, mas que é muito incentivado nas mulheres de ter esse cuidado, essa delicadeza, essa polidez em vários aspectos de fala, de roupa, se mostrar para o mundo, assim, interagir socialmente com as coisas. uhum, E eu acho isso muito legal, assim, da série mostrar isso como algo para as mulheres retomarem isso no lugar de mostrar que isso é uma qualidade, sabe? Não é uma coisa fútil, não é uma coisa banal, não é uma coisa pequena. Eu achei isso uhum. interessante que a série trouxe, assim. Eu achei lindo isso também. Achei impecável a questão do figurino. Achei a própria decoração da casa
muito impecável. E a cara da Micaela, então você vê que ela muito uma mulher era, né? Porque ela construiu aquele reino dela. Ela gosta de pássaros, e aí você tem um lustre que são vários pássaros, assim, e você vai vendo a personalidade dela ali, né, ao redor. E essa questão familiar me pegou bastante, né, quando eu comecei a explicar a forma como a série nos apresentou a figura do pai. Eu queria falar do padrão da Simone. Porque o padrão dela, que ela tá repetindo, é que ela corta relações, né? Então, a partir do momento que não me serve mais, um beijo, um abraço. Uhum. A Devon ajudou ela a entrar na faculdade, depois disso, um beijo, um abraço, você se vire com o senhor seu pai, que esse não é mais o meu pai. E ali com o pai, eu sinto que a gente fica dividido, né? A gente pensa, nossa, é o pai. Mas, por outro lado, ele negligenciou ela quando ela mais precisou. Mas, por outro lado, ele estava lidando com o luto de uma esposa que se suicidou. Mas, por outro lado, ele era o pai, né? Ele tinha que estar ali com ela. Então, ainda com o pai, parece que a gente consegue entender e compreender esse um beijo, um abraço que ela dá. Mas começa a pegar a gente, tá, mas coitada da irmã, né? Ajudou ela, fez tudo por ela, e ela não vai dar alguma ajuda, falar alguma coisa, porque ela não queria nem conversar com a irmã. Ela queria despachar a irmã. E ali eu já comecei a achar, muito estranho o que está acontecendo. E quando ela fica com o marido da Micaela, eu falo, gente, sério empatia, né, por essa pessoa, por esse relacionamento que elas construíram. E aí a gente pode entrar em questões de classe. Né? Ah, será que ela deveria ter lealdade com a chefe dela? Sim. Isso que você falou da relação dela com a irmã, sabe, que eu fiquei pensando muito, e a briga que elas têm, logo no começo, assim, ela falar que ela não queria que a irmã fosse buscar ela, que ela queria que a irmã fosse embora. Ela até falou, tipo, eu te pago, você pega esse dinheiro e some, não quero você aqui e tudo mais. E elas têm esse discurso de, tipo, eu abandonei a faculdade para cuidar de você, eu fiz tantas coisas por você, eu fiz tudo isso. E eu tive duas percepções, Mari. Inicialmente, eu achei a Micaela completamente egocêntrica, completamente autocentrada, de uma forma narcisista, muito. Eu sou o centro de tudo. Mas depois eu parei pra prestar atenção que quando ela fala assim, eu não pedi pra você ter feito nada disso, eu não pedi pra você vir até aqui me buscar. Você tá se colocando nesse lugar pra se eu me sentir mal com isso e eu fazer o que você quer pra você voltar nesse papel de ser a mulher que sofre porque largou tudo pra cuidar da família. Então, que eu fiquei pensando muito sobre isso nesse papel das relações familiares, assim, porque eu vejo que uma das pessoas que eu conheço, assim, e até experiências próprias, tem muito esse discurso de alguém da família, aí muitas das vezes é a mãe, que anula dos seus desejos pessoais, anula dos seus sonhos individuais para viver aquela família. E aí, quando os filhos crescem, ela fala, mas eu queria que você fizesse tal coisa porque eu não fiz. Mas aí você está projetando uma coisa em outra pessoa, né? Você está projetando uma vida que você escolheu não fazer certas coisas. Tudo bem que tem muitas circunstâncias no meio disso, mas assim, eu acho que tem. Eu fico meio dividido entre. Eu entendo esse discurso de. Ninguém pediu para que ela fizesse isso, ela se colocou nesse papel, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito essa questão da falta, falando da Simone, dessa falta de empatia com as outras pessoas. E isso vai para a irmã, isso vai para chefe dela, né, que depois ela acaba passando a perna. Então, e aí isso é uma das coisas que eu anotei da personagem, assim, que é essa ânsia de conquistar o status social, né? Que várias vezes ela falou que ela não queria ser pobre, ela mentia que ela tinha coisas, ou que ela fez coisas para mostrar que ela estava inserida nesse núcleo social de classe. E aí eu entro numa coisa muito paradoxal, assim, porque eu vejo muito na Simone uma representação da geração de hoje, assim. Eu me incluo nisso, assim, dessa geração mais nova, acho que até os 25 anos, não sei a mais, de por conta das redes sociais a gente vê tantas pessoas influencers ricos ou que mostram essa vida luxuosa, a gente está tentando simular ou fazer
simulacros disso para emanar um status social que a gente muitas vezes não tem. Então, comprar roupas que simulam ser roupas de marca, ou ir em restaurantes caros e você não comer nada, tirar só uma foto no restaurante. Isso acontece, muitas pessoas fazem isso. E ter essa vida idealizada e projetada e quase que um simulacro na rede social para você ser validado, você ser aceito, você estar inserido nesse contexto. E eu vejo muito que a Simone entra muito nessa questão dessa geração, assim, que está nas redes sociais e que tenta simular isso de alguma forma para aquele que todo mundo diz, né? Tipo, finge até você ser fake you make. Uhum. Então, acho que entra muito nisso, assim. E eu não sei, aí que entra, para mim, que é muito paradoxal tentar fazer essa análise do personagem, porque eu fico pensando, eu não sei se ela é uma pessoa ruim, não sei se a gente pode colocar dessa forma, Uhum. mas se isso não é só um sintoma geracional, sabe? Que a gente está buscando a todo custo, e aí vem o negócio, todo mundo tem seu preço, né? Qual que é o preço que ela Uhum. está disposta a pagar para estar nesse lugar social? Ela Uhum. optou por passar a perna na chefe dela e, tecnicamente, se vender, né? Ela meio que se vende pro cara em troca de status e poder, né? Então, eu acho muito interessante que você trouxe isso, porque eu acho que aí tá o ouro da série. A complexidade dos personagens. E como a gente consegue ver a sombra deles, né? Porque agora você falando, me veio, tá? Micaela, vamos pensar na mulher Hera, que é a rainha, ela construiu o que virou, né? Talvez ele já tivesse essa ONG, não é uma ONG, o instituto, mas na série dá a entender que foi ela que elevou ao patamar que estava. Porque Uhum. em vários momentos tem eventos sobre esse instituto, tem foto, tem reportagem, coisas que demonstram que ela elevou aquilo a um status muito bacana, né? Então ela não só estava lá como a senhora Kel, ela fez um trabalho, ela agregou na vida desse cara. Por mais que ela não tivesse dado filhos para ele, ela estava criando coisas para ele, né? Aumentando o capital social dele, vamos colocar dessa forma. E no final é muito engraçado porque a sombra, né, da mulher Hera é essa dependência, é esses ciúmes, e aí ela como advogada, um pé atrás, no acordo nupcial era só se tivesse filhos e ela não tem, aí o que ela faz, ela guarda a foto que tá lá ele beijando a Simone. Uhum. É, Porque que era ela só um ia... dos. É, porque isso era um dos critérios, né, do contrato. Que se tivesse Aham, traição, ela poderia conseguir pegar. uma Que ela só rescisão. ia levar... Ela só ia mandar a Simone embora, né? Então, aparentemente, ela não ia se divorciar, ela não ia fazer nada, ela ia continuar na vida. Mas aí, o cara, a Simone, acho que conta pro cara que tem a foto, e eles conseguem a foto, mandam ela embora, e o cara fica com ela. A Devon me deu vibes Afrodite, né? Essa coisa da hipersexualidade, de lidar com as coisas através da sexualidade. Adoro que uma hora ela fala que ela tá escrevendo para alguém sobre isso, porque falar com alguém é muito caro, né? E daí já uma crítica ao sistema de saúde deles, as coisas como estão, e o fato que ela tá tendo que escrever, né? Ela não consegue ter uma sessão psicoterapêutica, olha que triste. E aí ela tem essa pegada mais Afrodite, mas também essa coisa mais Deméter, de mãezona, que aí entra essa coisa do sacrificar-se pelo outro, né? E que eu sinto que é muito a sombra dela, e que acaba levando ela a tomar as decisões que ela toma, né? Tanto de largar a própria vida para tentar cuidar da Simone, quanto as decisões que ela tá tomando hoje com o pai. Mas aí também fica a pergunta, tá? Se não ela, quem? Então parece que a vida vai levando essas mulheres a viver esse lado delas. E a Simone, eu achei muito legal que você trouxe essa questão da idade. Eu não tinha feito essa leitura geracional, achei muito interessante, mas eu tinha feito a leitura de que ela se perdeu naquela coisa do ter e ser. Porque a Uhum. Micaela, né, a série não dá a entender que ela foi amante, mas que o Peter já estava em processo de divórcio e ela era advogada. Então, não parece tão errado, digamos assim, né? Uhum. E quando ela encontra o Peter, ela já era hotshot, ela já era alguém, né? Ela tinha, parece que um super escritório, que ela era
estabelecida na vida, né? Tanto em termos de status social, claro, não tanto quanto depois que ela casou com ele, mas uma certa independência financeira, uma certa independência, né? Ela era a senhora da vida dela. E aí ela deixa de ser senhora da vida dela para ser a senhora Kel. E a Simone, eu acho que ela se perde ali porque ela não construiu, né? Ela tá entrando a partir de usando o privilégio bonito dela, né? Que ela tem o que nas redes sociais fala do face card, que é esse capital erótico, de beleza, da juventude, e ela tá chegando com isso para essa relação com um homem. Esse cara me pareceu mais velho que a Micaela. Né? Então, se a Micaela é a velha sábia, quem é esse cara? Já é um senhor com uma idade mais avançada. Então, a Simone tá chegando cheia de traumas, sem nenhuma figura materna, digamos assim, que traria uma proteção. Cheia de traumas, sem proteção, sem a experiência que vem com a idade. Ela não é nem formada. E aí, não que pessoas que não tenham uma formação não possam ter uma sagacidade, uma leitura crítica do mundo, mas eu acho que isso traz para nós essa questão da imaturidade mesmo, né? De não ter nem concluído, porque hoje em dia, muitas pessoas veem a própria graduação como um passo natural dos estudos, né? Uhum. Não sei se faz sentido isso. E aí, quando você fala de uma mulher jovem, sem estudo que eu digo é sem a possibilidade de exercer uma profissão que, bom, se bem que hoje em dia, né, um OnlyFans, algo, mas aí a gente já entra em outras discussões éticas, morais, qual que vai ser o futuro da Simone dentro de uma relação tão desigual em termos de poder. Isso que você trouxe, Mari, é uma ótima percepção, porque eu tive isso também, mas a minha análise foi muito de o quanto essa série trabalha com esse jogo de poder, porque para mim essa série toda fala muito sobre jogo de poder. Uhum. E eu falei bastante sobre essa questão do soft power, do poder do diálogo que as mulheres têm bastante, mas eu vi muito que a série escancarou muito essa questão do patriarcado, assim, que tem socialmente, né? Das mulheres terem o jogo de poder delas tá muito ligado à estética e à beleza delas. Uhum. Então, tudo que elas conseguem é pela beleza, é pela juventude, e a série meio que debocha disso, eu acho, de certa forma, do tipo, olha a Simone, ela não fez uma faculdade, ela não tem uma profissão, mas como que ela chegou ali? Pela beleza dela, tudo que ela oferece, tudo que ela pode oferecer é a beleza. E aí não é na questão, eu acho, ela não poderia ser mais. Acho que ela poderia ser mais. Ela mostra que ela é inteligente, que ela sabe falar, que ela consegue planejar muitas coisas, mas ela percebe em algum momento que a arma mais poderosa dela é a beleza. E eu acho que isso, socialmente falando, é uma coisa que, não sei porque eu não sou mulher, mas assim, eu consigo ter essa percepção de que as mulheres, em algum momento, elas percebem isso, de que talvez a beleza seja uma das armas que ela consegue trabalhar, assim. E aí você trouxe essa questão da Devon, também dela ser essa representação da Deméter, né, que você falou. E para mim ela é uma representação muito forte da Perséfone, da filha da Deméter. Por motivos, para mim foi, você foi falando isso, eu pensando nisso, né, que é essa questão da Perséfone, porque a Perséfone era bonita, ela tinha essa questão atrativa, magnética da beleza, ela ligada à primavera, ao florescer, né, e tudo mais. E ela é roubada, tirada do lugar dela, e ela é obrigada a ficar no submundo com Hades por metade do ano. Ela é obrigada a fazer isso. A mãe dela fez um acordo que ela é obrigada a ficar lá. Aí vem a papai da mãe, a mãe fez o acordo. A mãe saiu de cena e quem teve que desempenhar esse papel é a filha, Perséfone. Ela é obrigada a cumprir esse papel doloroso. E aí vem essa parte boa, que é essa metade do ano, onde ela tenta investir nas relações afetivas dela sem sucesso. Ela tentando engajar em construir alguma coisa que seja fora desse núcleo familiar, mas sempre se vê voltando ou tendo que voltar para esse lugar de novo. Então, para mim, acho que é muito reconto disso. E me pergunto se ela tá tentando sair, né? Porque parece que os interesses amorosos dela, o que a gente tem acesso fora dessa ilha da magia, lá dos Kells, é o rapaz do restaurante onde ela trabalha,
que é um antigo namoradinho de escola, e ele é casado e ela se relaciona com ele, né? Então, e ela se relaciona com ele a partir de um lugar de sobriedade, assim, ela não acha, não quer que ele deixe a mulher para ficar com ela, né? Então, assim, quanto ela quer que a vida dela vá para frente? Se as Sim. possibilidades ao redor estão ali. Uhum. Nossa, E aí, mas uma eu última achei. coisa que eu ia falar, Mari, desculpa te cortar, mas uma última coisa que eu ia Pode falar pra gente tentar fechar assim. Você falou que você não tinha pensado nessa questão geracional, mas nossa, pra mim veio muito forte isso, porque pra mim, nas três personagens principais, eu consigo ver bastante essa questão de diferença de geração, assim. Uhum, Porque, por exemplo, na Micaela, eu consigo ver muito que ela tinha um acesso, questão assim, social, ela estava no mesmo nível social que o cara, ela tinha o poder do trabalho, que ela tinha esse trabalho, esse construção pessoal dela mesma, uhum, mas na geração dela é muito valorizada a família, né, a construção de uhum, uma família. Muitas mulheres que têm 40 anos é vista do tipo, você precisa ter um filho, você precisa construir uma família, né? É uhum, colocado nesse lugar de que a mulher, depois dos 40, 50 anos, ela tem que se recolher e ter uma família. Se você uhum, não tem uma família, você falhou como mulher. Tem uma uhum, falha aí. Então, acho que ela representa muito esse lugar geracional das mulheres que precisam construir uma família, mesmo que elas não vejam essa necessidade. Então, acho que uhum, ela. Aí, a fala dela que ela tem durante a série de largar o emprego e investir nesse casamento, nessa relação, vem muito desse lugar, desse desejo de cumprir esse papel, sabe? uhum, Buscar alguma coisa dessa geração que é característica. Da Devon, por exemplo, eu vejo muito essa questão das pessoas dos millennials, da obrigação. Eu tenho que fazer, uhum, eu tenho que conquistar, eu tenho que mostrar que eu consigo, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Eu tenho que, ao mesmo tempo que tem isso, tem toda a questão de a minha expressão pessoal, de eu não sou só meu trabalho, eu gosto de outras coisas, ou invisto em outras coisas para além do meu trabalho. E aí tem um paradigma muito forte que é a nova geração, que eu vejo assim, a geração Z, que as pessoas tendem a falar muito que é adolescente, mas eu sou geração Z, gente. Então, eu tenho muito essa percepção da geração Z de buscar um propósito de vida. E isso vem muito atrelado ao lifestyle, essa questão das mídias sociais serem uma extensão da realidade, como uma projeção do que você quer ser. Então, tudo isso se mistura muito bem, eu acho que nessa representação da Simone de eu almejo muito isso, então eu vou arquitetar coisas ou vou simular coisas para me inserir nesse contexto, para eu conseguir ter esse status social que é a nova aspiração social das pessoas. As pessoas não querem uhum. ter uma profissão, elas querem ser ricas. O que é? As pessoas não querem ter bagagem cultural, as pessoas querem ter acesso. Então, acho que isso vem muito desse lugar, assim. E essa é uma leitura muito interessante, muito interessante mesmo. Eu, eu gostaria muito de ver o que seria da vida da Micaela e da Devon. Nossa, sim. Porque como elas estão num barco no final e conversando, é meio que início de uma nova jornada para elas. Como é que vai ser? Uhum. A Devon vai voltar para aquela vida dela? Ela vai tentar fazer as coisas diferentes? A Micaela vai retomar a carreira? O que vai acontecer? Mas a Simone eu não tenho vontade de saber, né? Porque nesse final até pareceu um pouco glorioso. E eu me apego aos personagens. Né? Porque, principalmente no início, que você acha que a Micaela é a vilã, daí depois você acha que é a Devil, porque a irmã dela conseguiu um bom trabalho, as coisas estão acontecendo, e parece que ela tá lá colocando isso em risco. Aí depois você vai vendo que a Devon, né, ela tá partindo num lugar de coração puro, e aí mesmo a Simone fazendo as coisas que ela fez, eu não consigo não torcer pra nenhuma delas, né? Eu não consigo ser contra, não torcer pra elas. Justamente pelo que eu falei no início da nossa conversa. Sinto que essas coisas, né, a manipulação, a falta de empatia, vem muito de um lugar de trauma, de dor. E aí, quando é assim, não para passar pano nas ações, mas psicóloga, né? Ter um ambiente para conseguir entender, acolher, e aí olhar que essas pessoas precisariam de cura, de amor, de cura. E o Jung ele tem uma frase que eu adoro, que é onde existe poder, não existe amor. E onde existe amor, não existe poder. Então, você vê que essas personagens precisam desesperadamente de amor, porque é o amor que cura. E elas, a Devon e a Micaela parecem que
abrem a possibilidade de ir para essa direção do amor. Mas a Simone, ela foi para a direção do poder, né? Porque qual é a base da relação entre ela e o Peter? Não é amor, não é uma compreensão, uma relação, algo que foi construído e cultivado, né? É uma projeção que ele é a pessoa que pode dar a segurança que ela tanto procura, né, a partir desse lugar extremamente traumatizado, porque, querendo ou não, no mundo que a gente vive, o dinheiro, ele apresenta uma segurança material muito grande. E ela experimentou uma falta dessa segurança material, uma violência a nível físico, né? E ele projeta nela um anjo, alguém puro, que a gente sabe que não existe, né? Nós todos estamos aqui, nós todos temos que lidar com o nosso lado sombrio, com as nossas luzes, mas com as nossas sombras. E a Micaela fala até, no final, ela fala assim, levou 12 anos para ele decidir que eu era um monstro. E parece que o Peter tem, aí a gente entra, né, na dinâmica psíquica do Peter, que é essa coisa de conhecer uma mulher, achar que ela é a resposta dos problemas dele, que é um ser perfeito, angelical. Tanto é que tem uma hora que a Micaela perde a compostura e ele repreende ela, tipo, e assim, ela perdeu a compostura de uma forma muito simples. Muito sutil ainda, né? E ele repreende ela como se isso fosse, como se, sei lá, como se tivesse sido algo assim terrível. E ali eu vi como ele queria que ela fosse esse ser perfeito, esse anjo. E, de novo, aí a gente tem algo do coletivo, porque as mulheres, por muito tempo, elas não puderam escrever. E quando você não escreve, você não controla a narrativa. Quem escreviam eram os homens, então a gente tinha homens escrevendo sobre mulheres. E eles era só 2 personagens para mulher. Ou você ia ser uma senhora da vida, ou você ia ser a Virgem Maria. Né? E a mulher, ela só tinha ou a pecadora ou a santa para viver. E hoje, olha só que lindo esse podcast, essa série. A gente passou a última 1h30, praticamente, falando da complexidade dessas mulheres. Né? Que não tem como a gente colocar essa é a santa e essa é a pecadora. E eu acho que isso é trazer, né, a realidade, as pessoas reais. E voltar, né, que o Peter também tinha que ir pra terapia olhar essas projeções dele. Quem é que precisa de uma santa na vida dele? Isso que você falou, Mari, pra mim, ele foi a cereja do bolo dessa série, que foi do porquê que eu achei tão boa a série, porque, como eu falei, eu comecei a série achando que ia ser uma coisa fantasiosa sobre sereias, tipo, sereias no mundo real, como que elas seriam numa série, uma coisa meio vampiros, assim, nesse contexto fictício. E como eu falei, foi uma grata surpresa porque eu adorei que esse conto da sereia foi meio que subscrito para ser uma representação do patriarcado. Porque, para mim, essa questão que você falou do Peter, dele ter essa influência de modular as mulheres, né, ou de querer que elas sejam essa santa, ou de demorar um tempo até perceber os defeitos de alguém e partir para outra, para mim ele é muito a personificação do patriarcado pelas mulheres, assim, do tipo, mulheres não podem ser grossas, mulheres não podem falar alto, mulheres não podem ser agressivas, mulheres não podem ter essa imponência expressiva, tanto na fala quanto nas atitudes. E aí vem toda essa construção que eu coloquei de as mulheres serem delicadas, as mulheres serem elegantes, do tom da voz ser mais aconchegante. E eu acho que vem muito, acho que assim, para mim foi intencional isso, deles colocarem isso como um poder no tom que isso foi aprendido, né? É ensinado que as mulheres têm que se moldar para caber nesse lugar e o homem, ali representado pelo Peter, é esse que modula, que regula, que molda as mulheres conforme o seu gosto pessoal para que elas se encaixem nesse padrão que ele quer que exista. E aí, pra mim, ele é. Aí, de novo, volto ao que eu falei, pra mim, ele é muito a sereia dessa série, porque pra. Como eu esqueci o nome pra Micaela, isso. Pra Micaela, como tem esse mito da sereia, né, que a sereia encanta, ela canta coisas pra você, e você vê ilusões de coisas que você gostaria de viver.
né? Uhum. E aí para Micaela foi a representação de uma família, a construção de uma família. E para Simone foi a representação de poder, de acesso, status social. Uhum. Então, ele contou ilusões para as pessoas e conseguiu manipular elas de acordo com o desejo pessoal dele, que era só brincar com aquelas mulheres ali. Então, e aí para mim isso não é só nem uma representação tipo simbólica, mas para mim ele é muito uma abstração de como o patriarcado age com as mulheres. Então, as mulheres nunca vão estar plenas. Elas sempre vão estar erradas sendo a mãe, porque ela não foi buscar o poder. Ela vai estar errada se ela quiser o poder, porque mulher não pode querer poder. Ela vai estar errada se ela abdicar disso e querer buscar as próprias coisas sozinha. Então, acho que a série trabalha muito bem isso do tipo, independente das escolhas que uma mulher faça, vão todas estar erradas, porque não é ela que dá as regras do jogo, sabe? E eu acho que, para além também da questão de gênero, tem a questão do poder. Né? Na série é muito retratada pelo dinheiro do Peter Kell. Mas se a gente olha, ele não tem um amigo, né? Pois é. O amigo mais próximo dele é o funcionário dele. E aí a gente pode, nossa, ficar aqui até amanhã falando sobre as implicações sociais e como essa ilha da fantasia que ele criou e que todo mundo concorda com ele porque ele é rico, e você vê então daí o esvaziamento da autenticidade das relações, porque a gente precisa de pessoas, nossa, e aí a gente abre para falar de outra coisa, né, terapia com chat GPT. A gente precisa de pessoas que falem as coisas para nós, não só que reforcem o nosso ponto de vista, que só passe pano, e aí você vê que ele está morando numa bolha onde tudo na vida dele é isso. E ele gosta de brincar de ser o senhor perfeito, que faz a doação, benevolente, bom com os funcionários e tudo mais. E eu, nossa, adorei. Adorei hoje. Eu acho que se o pessoal que está acompanhando a nossa conversa ainda não assistiu, vale a pena, né? Porque é realmente uma grande obra-prima, assim, dos últimos tempos. Uma boa Sim. surpresa. E para fechar, Mário, eu acabei de pesquisar aqui sereia grega, e uma das representações de sereia grega, elas tinham asas. Elas tinham asas e uma cauda, porque elas ficavam nas rochas, né? Segundo a mitologia grega, elas ficavam nas rochas do mar, cantando para os navegantes. E aí essa questão da asa, para mim, para fechar assim a análise, que a série mostra essa ONG dela com as aves, e entra nessa questão da gaiola de ouro, que é uma gaiola dourada, que mostra ali ela ajudando, como a gente já falou, ela ajudando as aves a se curar, que ela dá a escolha da ave ir ou ficar. E no final, não sei se você lembra disso, ela abre uma gaiola e o pássaro vai embora. E ela vai embora. Então, essa representação do pássaro ser as mulheres engaioladas, assim, que estão ali nessa ilha, sabe? Acho que entra muito nisso. E essa questão do pássaro trazer esse link com a estátua das sereias gregas ter asa, para mim acho que foi uma coisa intencional deles também sobre isso. Muito legal. E se o pessoal que está acompanhando tiver outras sacadas, tiver visto, né, outras associações mitológicas, conta pra gente. Enriquecer ainda mais a nossa experiência.